É com renovada emoção que a cada 2 anos os membros do Tribunal de Justiça da Bahia se fazem presentes no salão nobre desse majestoso edifício para, em sessão especial, dar posse aos integrantes da sua mesa diretora. Idêntica em quase tudo a outras tantas solenidades da mesma natureza, delas se diferencia não apenas pelo ambiente em que se realiza, mas, sobretudo, pelo simbolismo do ato que antecede a transmissão do cargo. A cerimônia, aos pés da cripta de Rui Barbosa, onde repousam os restos mortais do ilustre baiano, não se reduz a uma simples homenagem a que a tradição nos obrigaria. Jornalista, advogado, parlamentar, político, a vida de Rui se entrelaça com a própria história da justiça, não tendo sido poucas as vezes que o incansável tribuno bateu às portas do Supremo Tribunal Federal em defesa das liberdades individuais e da ordem jurídicas ameaçada, e de tempos em tempos, pela insensatez e pelo desvario dos detentores do poder. A propósito da sua vida multifacetada e do legado que deixou para as novas gerações, João Mangabeira, seu mais fiel discípulo, em conferência proferida no ano de 1943, pontuou: não é o Rui jurista, é escritor, filólogo, orador ou estadista que atua nas gerações novas. Não é este o Rui que está presente, é o Rui que escreveu nas almas o amor ao direito, à democracia, à justiça e à liberdade. Dito isso, já se pode aquilatar a dimensão do que representa em nosso espírito a visita ao mausoléu, ato que constitui, por si só, implícito compromisso com os ideais professados há mais de um século pelo insigne baiano. Ao assumir, pois, no dia de hoje, o honroso cargo de presidente desse Tribunal de Justiça da Bahia, o mais antigo das Américas, tenho plena consciência da responsabilidade que doravante passa a recair sobre os meus ombros. É nosso propósito dar continuidade à tarefa iniciada na gestão que ora se encerra, no sentido de resgatar a credibilidade desse tribunal, cuja imagem, é doloroso admitir, restou profundamente abalada com os acontecimentos descortinados no ano de 2019, pela denominada Operação Faroeste, que recebeu da mídia ampla divulgação nacional. Prezo aos céus que jamais em tempo algum recaia sobre nós a desilusão referida por Hannah Arendt, filósofa de origem judaica, quando os melhores perdem a esperança e os piores perdem o temor. Embora ainda abalado com essa tragédia moral, pouco a pouco se vai restabelecendo o conceito que esta corte sempre ostentou entre os tribunais do país, onde pontificaram magistrados do estofo de Pedro Ribeiro, Adalício Nogueira, Clóvis Leone, Aderbal Gonçalves, Renato Mesquita, Pondé Sobrinho, Viana de Castro, Leitão Guerra, Cícero Brito, Mário Obiani e Jataí Fonseca, e tantos outros nomes, alguns bem mais recentes, mas que a exiguidade do tempo, lamentavelmente, não nos permite a todos referir. Não se cuida aqui de prodigalizar elogios a personalidades individuais,
A evocação a esses grandes nomes, alguns dos quais sequer conheci pessoalmente, tem por objetivo reavivar na memória de todos a tradição desta corte em contar com juízes que sempre souberam encarnar as mais caras virtudes da magistratura. Já se disse tantas e tantas vezes que o judiciário não é um poder inerme, desprovido de armas. Sua força, sua autoridade dimana da integridade dos seus representantes, construída na tradição romana do autoritas dare, nos dá o exemplo. Padre Vieira, referida pelo meu colega Lorival Trindade, há poucos instantes, no sermão da terceira dominga do Advento, advertia que o homem não é o que diz que ele é, mas o que consta na memória de suas ações, ou seja, no exemplo e na praxe. Dizia o grande orador sacro luso baiano, cada um é as suas ações, e não é outra coisa. O que fazeis, isso sois, nada mais. E é do próprio Rui, que tanto transmitiu farta e qualificada doutrina, a inscrição posta na superfície marmórea do átrio desse majestoso fórum. Dizia ele: ensinei com a doutrina e com exemplo, mais ainda com exemplo que com a doutrina. É, pois, no cultivo de atributos como a independência e a honradez, que o magistrado granjeia o respeito e a admiração da sociedade a que deve servir. Daí a necessidade de homenagear a liturgia do cargo, circunstância bem traduzida pelas palavras de Campbell, juiz da Suprema Corte Americana. Quando o juiz adentra no recinto de um tribunal e todos se levantam, não estão se levantando para o indivíduo, mas para a toga que ele veste, para o papel que ele vai desempenhar. Ainda acerca da simbologia das nossas vestes, em discurso proferido no ano de 1926, por ocasião da investidura de Herculano de Freitas no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, o deputado baiano João Mangabeira saudou o empossado com a seguinte advertência: notai, a toga que vos oferecemos não tem o azul das alegrias, o verde da esperança ou o vermelho do triunfo, mas o negro da abnegação e da renúncia, do devotamento e do sacrifício. Todos nós sabemos que a atividade jurisdicional impõe ao julgador um regime de quase clausura, indispensável à reflexão e ao exame cuidadoso do direito controvertido. Muitas vezes, governador Rui Costa, senador Wagner, o magistrado não é bem compreendido, porque não raro decidir é dramático. Decidir, às vezes, é trágico. Eis porque daí vem a ironia de Milor Fernandes. O profissional que eu mais admiro no mundo é o juiz de direito, isento e imparcial, contanto que decida a meu favor. Seja como for, não obstante as dificuldades, mantenho firme e inabalável a esperança de que dias melhores para o Poder Judiciário. Nesta quadra da vida nacional, em que a globalização rompe fronteiras e ideologias, com inegável reflexo nas relações sociais, o papel do judiciário ganha ainda maior relevo e importância como moderador de conflitos, fazendo crescer a responsabilidade dos magistrados no cumprimento
e na lei. Do juiz se exige atributos que vão muito além do conhecimento do direito, bom senso e, sobretudo, valores éticos, para que somente se curve diante do mandamento da lei e da sua consciência retilínea. Equiparada por muitos a um verdadeiro sacerdócio, essa missão vem se tornando, entretanto, cada vez mais árdua e espinhosa. Ninguém desconhece a crise que atinge o Poder Judiciário do Brasil, desde as instâncias ordinárias aos seus mais altos escalões, assoberbados com o crescimento exponencial do número de processos, o que implica morosidade dos julgamentos, notadamente nos órgãos colegiados. Mas seja em órgão colegiado, seja em órgão monocrático, o cidadão acredita na justiça e quer acesso, mas também quer saída, no desejo de prestação jurisdicional segura e rápida, como afirma o jurista Roberto Rosas. É bem verdade que a solução para a morosidade na entrega da prestação jurisdicional não depende exclusivamente do poder judicante. Não raras vezes, essa agilidade pela qual anseiam juízes e jurisdicionados passa pela necessidade de alterações legislativas e de recursos financeiros suficientes que possibilitem o aumento do número de magistrados e servidores. Nem por isso haveremos de desanimar. Se os desafios e os obstáculos são imensos, e realmente são, bem maior haverá de ser a vontade de superá-los. No que estiver no nosso alcance, tudo há de ser feito para que venha a ser implementado, o quanto antes, no Tribunal de Justiça da Bahia, seu órgão especial, cujo projeto já se encontra em tramitação na Comissão de Reforma e Regimento Interno, para posterior deliberação pelo plenário desta Corte. Essa é uma providência que se afigura urgente e inadiável. Uma vez implementada, creio que poderá contribuir de forma significativa para desafogar a pauta de matérias importantes, ainda afetas ao plexo de competência do Tribunal Pleno, hoje reconhecidamente sobrecarregado de atribuições, se constituindo no maior colégio jurisdicional do país e talvez do mundo ocidental. Minhas senhoras e meus senhores, daí desejoso de dar meu modesto contributo para o aperfeiçoamento da instituição a que tenho a honra de pertencer, ousei submeter meu nome à apreciação dos ilustres pares, os quais, em gesto de inequívoca generosidade, me escolheram para exercer a presidência desse Tribunal de Justiça da Bahia durante o biênio 2022-2023. Naquela ocasião, apresentei as razões que motivaram minha iniciativa. Recordei haver ingressado nesta corte como desembargador no ano de 2010, em vaga reservada ao 5º Constitucional da Advocacia, classe que tive o orgulho de pertencer por mais de 30 anos. Presidente Daniela Borges. Minha história de lutas em favor da magistratura data, entretanto, de tempos mais recuados, quando tive a honra de atuar como advogado da Associação de Magistrados da Bahia, AMAB, hoje presidida pela minha colega e amiga Narti Weber. Aquela ocasião promovia a favor da associação ações judiciais e medidas administrativas no interesse da categoria e na defesa dos seus direitos. Vivenciei, portanto, desde aquela época, as inquietudes e as necessidades da magistratura baiana, pugnando na mesma trincheira, não só por dever de ofício, como também por imperativo de consciência, clamando pelo reconhecimento judicial e administrativo dos seus direitos. Algum tempo depois, tornei-me um dos seus.
Nesta condição, passei a experimentar e sentir, já agora na própria carne, suas necessidades e inquietações. De fato, se as vicissitudes não são poucas na segunda instância, no primeiro grau se apresentam ainda mais numerosas, especialmente no que tange às deficiências da infraestrutura, instalação, pessoal de apoio e tecnologia. É nossa intenção priorizar aquelas áreas de importância estratégica, mormente o setor de informática, em busca de agilidade e de melhoria da prestação jurisdicional, razão de ser da existência do Poder Judiciário. Torna-se imperioso investir cada vez mais em tecnologia da informação, com o incremento do parque tecnológico do Tribunal de Justiça, objetivando, tanto quanto possível, a automação dos processos judiciais e das atividades cartorárias, inclusive utilizando robôs e inteligência artificial. Tudo com vista a atingir os compromissos e as metas da Justiça 4.0 e da Agenda 2030, prevista na Resolução 345, de 9 de outubro de 2020. Essa Justiça 4.0, senhor governador, que busca tornar 100% de juiz de justiça virtual. Mas precisamos ficar atento e muito atento, e vamos para trabalhar para que esse mal seja afastado, que é a exclusão da classe que não tem acesso à internet e aos meios tecnológicos. Existe, ao lado da Justiça 4.0, a preocupação de acabar ou minorar com a exclusão digital. Também faz parte do nosso propósito promover a ampliação de programas de cursos e seminários para o contínuo aprimoramento dos magistrados e dos servidores, principalmente por meio da Universidade Corporativa do Tribunal de Justiça da Bahia, da qual fui recentemente seu diretor, e que, aliás, na administração do desembargador Lorival Trindade, maximizou a disseminação do conhecimento democrático, plural e transversal. Não ficamos encastelados em uma torre de marfim. No período da pandemia, procuramos criar uma universidade polifônica e poliédrica. Fomos ao encontro da sociedade com vários temas e com vários encontros virtuais. Logo no início da pandemia, promovemos o webinário Impactos da Pandemia pela Covid-19 sobre a judicialização do direito à saúde. Lives sobre o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, e tudo isso transmitido pelo YouTube. Mais adiante, preocupado com o avanço da pandemia, voltamos e promovemos a live 6 meses de pandemia mundial, o que aprendemos com essa doença. E mais adiante ainda, desenvolvemos a live, a segunda onda da Covid-19. Mas não é só. Produzimos no tribunal um encontro virtual, debatendo com a sociedade, no tema relativo do direito à saúde da criança e dos adolescentes. Fizemos com a presença de Joaci Góes uma live em homenagem ao aniversário de Rui Barbosa, live sobre consciência negra, a cargo do desembargador Lidival Brito. Regularização fundiária rural dirigida ao Oeste, para que lá tenha pacificação
para que não haja conflito, para que a economia se desenvolva. Fizemos, senhor governador, senhor senador, o webinário de proteção da pessoa indígena no âmbito criminal. Outro webinário, a importância de discutir identidade de gênero e orientação sexual no Poder Judiciário da Bahia. Discutimos com o empresariado, com os comerciantes. A exemplo do webinário, impacto da pandemia no contrato de locação em shopping center. Seminário sobre aspectos jurídicos e econômicos da recuperação judicial na pandemia. Aplicação da justiça restaurativa. Direito das pessoas com deficiência. Impactos ambientais e desafios à conservação e ao uso sustentável da Baía de Todos os Santos. Promovemos a jornada virtual Bate-Papo Outubro Rosa, entendendo melhor o diagnóstico precoce e as medidas preventivas no câncer da mama. E o webinário principais alterações trazidas pela reforma da Lei de Recuperação de Empresas e Falências. Curso ainda de identidade de gênero, direito e reparação. Curso de aperfeiçoamento sobre violência contra a mulher, sobre a coordenação da desembargadora Nájila. E aqui, eu vou me pedir uma desculpa, senhor governador, senhor senador, demais integrantes da mesa, presidente Daniela Borges. Nós estivemos há pouco tempo, há poucos instantes, na cripta de Rui Barbosa, mas desconhecemos, desembargadora Nájila, dos restos mortais de Dona Maria Augusta, que lá também se encontram, e sobre quem Rui disse, desde que a encontrei, ela passou a ser o princípio e o fim da minha vida. Talvez, sem Dona Maria Augusta, Rui jamais alcançaria o prestígio que ele alcançou. E não é raro isso. Há poucos instantes, há poucos dias, alguns anos atrás, descobriu-se que quem revisava os textos gramaticais de Machado de Assis era a Dona Carolina. De fato, quando a Dona Carolina morreu, Machado de Assis sofreu uma depressão porque dependia tanto dela na estrutura dos seus textos que ele de repente parou de produzir. Ai de nós se não tivéssemos mulheres fortes, senhor governador, senhor senador. Ai de nós! E cabe à desembargadora Nájila recuperar, talvez com epitáfio lá na cripta, as palavras de louvor e de reconhecimento de Rui em relação a Dona Maria Augusta. Cumpre valorizar, prosseguindo, cada vez mais o primeiro grau de jurisdição. Doutora Narti Weber, presidente Daniela Borges, em cuja instância se processa a fase decisiva de colheita de provas, não raras vezes selando no nascedouro a sorte dos litigantes com a prolação da sentença. É no primeiro grau
onde se dinamiza a essência aguda da vida, o contato do juiz com as partes, com as testemunhas, com os advogados, com o Ministério Público, com a Defensoria e com os peritos. Sob o signo do princípio da imediatidade, o juiz se encontra, não raro, no centro de acessos contraditórios, dirimindo em tempo real complexos incidentes, aplicando o direito sobre o fato moldurado em prova. O professor Roberto Rosas reconhece que o juiz de primeira instância deve ser prestigiado em suas decisões, chegando até invocar Mauro Capelletti, que criticava o sistema processual italiano no menosprezo à primeira instância e à glória das cortes superiores. Outro ponto importante é a implantação do mecanismo e acompanhamento, conscientização, fiscalização e cobrança das custas processuais, evitando-se com isso a evasão de receitas que permitiriam maiores investimentos na infraestrutura do Poder Judiciário. Convivendo há 4 décadas no habitat forense, 3 delas como advogado e a última na condição de desembargador, não desconheço a magnitude dos seus problemas. Espero contar, entretanto, com o inestimável apoio dos meus ilustres pares e com o respaldo dos demais membros da nossa mesa diretora. Somente com a valiosa colaboração de todos poderemos alcançar o objetivo comum de melhor atender a sociedade. Dos demais poderes, executivo e legislativo, com os quais pretendemos manter permanente diálogo, conto com sua sensibilidade, para que não falte ao Judiciário os recursos indispensáveis ao atendimento das necessidades mais prementes. E o eminente governador, que é economista, vou entrar numa seara que é da soberania dele, que é economia. Hoje, no diálogo entre economia e direito, já se extrai que cabe ao Judiciário a importante função de promover a previsibilidade das decisões judiciais, a que Vossa Excelência se reportou no discurso do ano das atividades legislativas, segurança jurídica. Assegurar o princípio da confiança e da boa-fé nos negócios jurídicos, que devem, sempre que possível, ser cumprido para atrair investimentos com a criação e com a circulação de riquezas e consequente geração de empregos, contribuindo, assim, para diminuir a extrema desigualdade social e econômica existente no país. No novo design institucional do Judiciário, não cabe mais a máxima latina fiat iustitia per et mundus, que significa que se faça justiça ainda que o mundo pereça. No seu lugar, Mário Biani, prevalece o consequencialismo jurídico, segundo o qual incumbe ao magistrado atuar de forma cautelosa, atento às consequências danosas que ele pode provocar, inclusive de natureza econômica, que transcenda os interesses das partes. Todas essas considerações, eminente governador, são apenas para reafirmar a locução do juiz Edgar Moura Bittencourt, tão perseguido pela magistratura, já nos idos 60, segundo quem o que o Estado faz pela magistratura não entra na categoria de gastos, mas de investimento. Eminentes colegas, senhores e senhoras, além de lutar pela preservação das conquistas alcançadas, pretendemos continuar batalhando ao lado da AMAB e da AMB, para, de forma republicana, conseguirmos melhoria justa e merecida, para que os magistrados e para os servidores respeitando, por óbvio, a lei da responsabilidade fiscal, o orçamento do tribunal e sua disponibilidade financeira,
tudo de acordo com os preceitos constitucionais e com as leis do país. Meus senhores e minhas senhoras, não poderia concluir sem dirigir algumas palavras de agradecimento ao eminente desembargador Lourival Almeida Trindade, que hoje se despede do cargo de presidente deste tribunal, após 2 anos de profícua e laboriosa gestão. A despeito das intempéries surgidas ao longo da rota, Sua Excelência, sem se deixar abater, soube conduzir com zelo e firmeza inexcedíveis o leme do poder judiciário baiano por entre as ondas revoltas provocadas por essa trágica e triste pandemia. Aliás, são mais de 620 mil compatriotas mortos, onde ritos mortuários e de despedidas foram quebrados. Enlutados foram proibidos de participar de velórios e de sepultamentos. Muitos dos vivos não puderam enterrar os seus mortos nesse corte antropológico que é milenar. Mas, de qualquer forma, temos que ter esperança. A pandemia, que já é duradoura, não tardará a alcançar seu epílogo. E aqui vai a passagem de Dom Quixote de La Mancha, em diálogo com Sancho Panza. Saiba, Sancho, que um homem não é mais do que outro, se ele não fizer mais do que outro. Todas essas tempestades que nos assolam são sinais de que o tempo em breve estará calmo e as coisas vão acontecer-nos bem, porque nem o mal, nem o bem pode durar. E daí decorre que, tendo o mal durado muito tempo, o bem já está próximo. E de logo eu trago uma boa nova, é que acontecerá nos dias 15 e 12 de abril próximo, na nossa cidade de Salvador, o Fórum sobre Segurança e Desenvolvimento Humano na América Latina e Caribe, evento que contará com o apoio do Tribunal de Justiça da Bahia, cuja organização está sendo levada a efeito pelo Comitê Permanente para a Prevenção do Crime e para o Tratamento da Delinquência na América Latina. Participarão nesse fórum 193 países membros da ONU. Isto chama atenção, eminentes desembargadores, senhores e senhoras, porque a ONU vai estabelecer polos de sua universidade de segurança no mundo todo. Por isso, nós temos de alimentar a forte esperança de que a Universidade Mundial de Segurança e Desenvolvimento Social e Humano da ONU tenha uma sede na Bahia. Essa possibilidade está nas nossas mãos e devemos lutar por ela, porque se trata de uma universidade pioneira e diferenciada da ONU, que trará por certos benefícios econômicos, sociais e humanos para a Bahia, especialmente em relação à assistência para crianças e jovens que vivem em comunidades carentes e estão à espera de espaços com oportunidade para a construção de um futuro melhor com sólida dignidade. Esse evento será coordenado nacionalmente pelo desembargador G. de Rocha, com apoio local da desembargadora Lourdes Medauá. Mas já estou por concluir. Quando o baiano diz que vai concluir, é porque ele está no meio do discurso. Já tive a oportunidade de declarar que, a essa altura da vida, não me é dado cultivar vaidades, nem alimentar ilusões. Mais do que nunca estou convencido de que o êxito da gestão de um tribunal da magnitude do nosso depende da harmoniosa colaboração de todos, desembargadores, juízes, servidores, AMAB e os sindicatos, notadamente dos membros da sua mesa diretora, em um esforço comum em benefício dos jurisdicionados, principais destinatários da nossa atuação. Espero, portanto, poder contribuir para que se estabeleça um clima de permanente diálogo e harmonia, todos caminhando lado a lado com os mesmos objetivos. Se é certo que a função precípua do Poder Judiciário é dirimir conflitos
para restabelecer a paz entre os cidadãos, não menos exato é que seria um paradoxo se seu ambiente fosse contaminado por embates e conflagrações. Da Ordem dos Advogados do Brasil, dos advogados, do Ministério Público e da Defensoria Pública, distantes na forma de atuação e tão próximo no ideal de justiça, tenho a certeza de que, sem prejuízo da crítica construtiva, leal, sincera e sempre bem-vinda, poderei contar com o inestimável apoio dessas nobres instituições. Senhoras e senhores, permito-me agora que derrame toda a minha ternura, do meu reconhecimento aos que se desvelaram pela minha formação. Órfão da mãe Elsa, aos 9 meses de idade, fui afortunado com muitos pais que contribuíram para a minha formação, os quais não estão mais no mundo terreno, mas exalto a memória como a de Alípio, meu pai biológico, Anísio, meu pai adotivo, minha irmã Nelma, a quem chamava de mãe, minha irmã Elci e meu irmão Paulo, e Aurino e Carminha, também pais adotivos. Guardo no coração os carinhos e os amores que me dispensaram. Alegra-me a presença física e virtual nesse ato solene dos irmãos Elcio, Cláudio e Simone, de minha querida nora Michele e do meu primo irmão Humberto Martins, a quem sou sempre grato pelo carinho, pelo cuidado, pelos ensinamentos, pelas lições de resiliência e fé. Muito obrigado, meu primo, pelas palavras generosas às quais certamente eu não sou merecedor. Também me alegra a presença dos meus queridos assessores de gabinete, que contribuíram com dedicação para que o meu acervo se reduzisse a apenas 53 processos na data de hoje. 53 processos na data de hoje. Mas voltarei para a segunda turma, desembargadora Rita, para zerar o meu acervo. Agradeço também aos servidores, aos terceirizados e aos estagiários, muitos dos quais, em virtuoso anonimato, prestam relevante serviço ao Tribunal de Justiça da Bahia. A minha terra amada Castro Alves, antes Curralinho, da qual recebi das professoras do curso primário da rede pública o ensino das primeiras letras, meu eterno reconhecimento. Escola pública, que é o centro de convergência democrática, é o centro da educação interétnica, é o centro de ensinamento de luto. Que Deus acolha o espírito dessas grandes mulheres que contribuíram para a minha formação. A desembargadora Gardênia Pereira Duarte, primeira vice-presidente, Márcia Borges Faria, segunda vice-presidente, e aos desembargadores José Divaldo Rocha Rotandano, corregedor-geral, e Edmilson Jataí Fonseca Júnior, corregedor das comarcas do interior, expresso-lhes sinceros votos de êxito no exercício da elevada função que lhe foram conferidas por este tribunal. Juntos, com a graça de Deus, haveremos de alcançar nossos objetivos. Não seremos um arquipélago de ilhas isoladas, e sim um traço de união. A todos os integrantes do Tribunal Pleno, agradeço a decisão unânime de transferir esse ato solene, de solene evento, para o dia de hoje, o que me permitiria, em condições sanitárias normais, o comparecimento de muitos dos ministros do Superior Tribunal de Justiça, de desembargadores de outros estados, de juízes de outras unidades da Federação. Ao meu colega Pedro Guerra, ontem meu afilhado, hoje o meu padrinho, obrigado, sempre obrigado, pela generosidade, espírito público, em mais uma vez coordenar a equipe de transição.
a desembargadora Pilar Célia, minha saudação concentrada pela firmeza, pela competência e pela liderança na condução dos cuidados sanitários implementados para este evento. Mas antes que eu faça, permita-me ainda agradecer penhoradamente às autoridades aqui presentes, física ou virtualmente, bem como aos meus amigos de ontem, Fernando Schmidt e Humberto Teixeira, e a minha mulher, Suzane, que ontem foi presidente também de um tribunal de justiça, de cujo amor nasceu o nosso filho Lucas. Dedico-lhe o poema de I.I. Cummings. Carrego o seu coração comigo, eu o carrego no meu coração. Nunca estou sem ele. Onde quer que vá, você vai comigo. E o que quer que eu faça sozinho, eu faço por você. Não temo meu destino, você é meu destino, minha doçura. Eu não quero o mundo por mais belo que seja, porque você é meu mundo, minha verdade. Eis o grande segredo que ninguém sabe. Aqui está a raiz da raiz, o broto do broto e o céu do céu, de uma árvore chamada vida, que cresce mais que a alma pode esperar, ou a mente pode esconder. E esse é o prodígio que mantém as estrelas adiante. Eu carrego o seu coração comigo. Eu o carrego no meu coração. Por último, diante de tamanhas responsabilidades que passam a pesar sobre os meus ombros, tomo como oração as palavras atribuídas a Epíteto, filósofo que viveu no século I depois de Cristo. Deus, concedei-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar aquelas que posso, e sabedoria para reconhecer a diferença. Muito obrigado.